Fala galera, tudo bem? João Dornelles por aqui mais uma vez. E se tem um assunto que eu gosto, que eu sou apaixonado, é falar de perfil comportamental. Exatamente. Eu já há bastante tempo venho estudando aí, sei lá, uns 7 anos, talvez, no mesmo tempo que eu comecei a estudar coaching, dentro do próprio coaching eu já aprendi isso, já comecei a aprender sobre perfil comportamental. E de lá pra cá eu comecei a aprender outras teorias de análise de comportamento. Então hoje eu vou falar de uma teoria específica, bastante simples, que via vídeo a gente consegue entender. Mas eu sou analista comportamental, tenho formação em Coaching Assessment, em análise de padrões comportamentais com base no Coaching Assessment, que é uma teoria baseada na metodologia DISC. Sou treinador de Enneagrama, ministro treinamento de Enneagrama, que fala também sobre 9 perfis comportamentais. No tempo certo eu vim aqui falar sobre Enneagrama, né, conversar um pouquinho, fazer vocês entenderem do que se trata essa ferramenta tão extraordinária. Não é nem ferramenta, é absurdo chamar Enneagrama de ferramenta, mas essa metodologia, esse assunto, esse tema tão profundo que é o Enneagrama. Mas hoje, para falar de perfil, eu vim falar de uma abordagem muito lúdica, que a gente usa inclusive na formação em coaching, que eu gosto muito de utilizar. Tá com um sol forte aqui, rapaz, olha. Que eu gosto muito de utilizar inclusive na formação em coaching, que é o perfil que a gente chama lá de perfil comportamental, que fala de 4 perfis comportamentais específicos: águia, lobo, gato e tubarão. Talvez você já tenha ouvido falar nessa metodologia. Se você procurar mais, você vai encontrar mais informações por aí sobre esse assunto. E aqui, claro que lá na formação a gente faz um teste específico para descobrir o nosso perfil. Mas como eu não sou muito fã de teste, eu prefiro falar sobre o assunto. E aí dentro dos exemplos, dentro da apresentação, a própria pessoa busca se identificar. É o que eu vou fazer aqui. Agora, a partir de hoje, deste vídeo que você está assistindo aqui, eu vou gravar este e mais 3 vídeos falando sobre a águia, o lobo, o tubarão e o gato e o tubarão, nessa ordem: águia, lobo, gato e tubarão, para que você possa conhecer um pouco mais esses perfis, ver com quais você se identifica, qual deles faz sentido ou não faz sentido para você. E ainda vou gravar, pensando que agora eu vou gravar um 5º vídeo depois, de fechamento, como se fosse um vídeo falando sobre a conclusão, né? A conclusão da análise desses 4 perfis, que eu acho que é bastante coisa que dá para tirar desse assunto também. Então, primeiro, falar sobre o perfil de comportamento é interessante porque todos nós temos um padrão comportamental. Todos nós, desde pequenos, desde o primeiro ano de vida, na verdade, a gente já tem um padrão comportamental definido, né? Então é isso. João, você está me dizendo que desde um aninho de vida eu já tenho um padrão de comportamento? Sim, desde o primeiro aninho de vida você já tem um padrão de comportamento, e aí você veio se moldando ao decorrer da vida, claro, adquirindo crenças, aprendizados no geral, né, das pessoas, da sua família, dos seus pais, das pessoas próximas a você, mas sempre muito alinhada, o seu jeito de agir, de aprender essas coisas muito alinhado com o seu perfil comportamental. Um exemplo muito simples, para você entender como o perfil age na gente. Vamos lá, até para incomodar um pouco você. Você tem objetivos que você gostaria de cumprir, de alcançar, e até hoje você não alcançou? Tem coisas na sua vida, por exemplo, que já faz uns 2 anos que você quer e que você ainda não concluiu, não alcançou? Ou tem coisas que você está empurrando com a barriga e de repente já faz 5 anos e você ainda não fez? Tem? Pois é, a maior parte das pessoas tem isso. Outra pergunta que deixa muito claro isso: você já magoou alguém que você... Levanta, como eu digo em sala, levanta a mão aí, quem já magoou alguém que ama? Eu sou um dos que levanta a mão, né? Você já magoou alguém que você ama? Pois é, a maior parte das pessoas também já fez isso. Mas conversa comigo. Por que você magoou alguém que você ama? Me explica isso. Não é lógico, né? Magoar alguém que a gente ama. Se a gente para pensar racional, logicamente não é racional, não é lógico que a gente magoa alguém que a gente ama. Mas ainda assim a gente faz isso. Por que isso acontece? A gente já pensou nisso? Pois é, existem emoções por trás desse lado todo racional que nós temos. Existem emoções específicas que impactam o nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, e que nos controlam efetivamente. Porque veja bem, se tem uma pessoa que eu amo, eu não gostaria de magoar, mas eu magoo, quer dizer que eu perdi o meu autocontrole. Você concorda comigo? Perdi o autocontrole e magoei. Então, veja bem, como tem coisas dentro de nós que a gente gostaria de fazer diferente, que a gente gostaria que fosse de uma forma específica, mas a gente não consegue fazer ser assim. Eu gostaria de cumprir aquele objetivo, eu gostaria de começar a academia e não parar mais. Eu gostaria de comer direito, eu gostaria de fazer aquele trabalho com antecedência, mas eu não consigo fazer, por algum porquê. Ainda eu magoo pessoas que eu amo. A gente percebe como existem coisas dentro de nós que nos dominam efetivamente, a gente nem sabe o que é. Então, falar de padrão comportamental é falar disso. É exatamente falar desses porquês, dessas histórias todas, o que tem dentro de nós que nos domina. E isso é padrão de comportamento, né? Essa repetição de muitos que a gente aprendeu um padrão específico quando era criança
e vem agora repetindo esses padrões desde pequeno sem nem perceber. Um grande exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: sabe quando você passa perfume? Você passa perfuminho, né? Passou um perfuminho, 1 hora depois você já não sente mais o seu perfume, na verdade, mas as outras pessoas ao redor sentem. Por quê? Pensa aí. Por quê? Porque você se acostumou. Exatamente isso que eu imagino que eu estava pensando, né? Porque a gente se acostuma e já não sente mais, né? Verdade. Por exemplo, esses gestos que eu estou fazendo aqui, eu acho que eu já dei esse exemplo em vídeo, esses gestos que eu estou fazendo aqui, eu não percebo mais que eu faço isso, é automático, né? Então, ok. Como é importante, então, fechando o exemplo do perfume, desculpa, então veja só, se um perfume com 1 hora que você passa já não sente mais, veja bem, eu tenho 30 anos. Faz sentido para você que eu, com 30 anos, depois de 30 anos, eu já me acostumei com o meu jeito de falar, sentir, pensar, agir, ao ponto de já nem perceber mais o que eu falo, sinto ou faço? Faz, né? 30 anos é tempo pra caramba. E é exatamente isso que aconteceu. Nós já nos acostumamos. O sol continua forte, desculpa. Nós já nos acostumamos com um monte de coisa que a gente faz. Um monte de coisa, ao ponto de nem perceber nossas formas de pensar, nossas formas de lidar e agir e falar com as pessoas, o nosso jeito de ser. A gente se acostumou com isso já tá. E a gente nem vê mais que faz. Então quando magoa, nem acha que magoa. Quando faz besteira, nem acha que faz besteira. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro perfil. O primeiro perfil é o perfil da águia. Tá? A águia é conhecido como idealizador, porque a águia ela tem muitas ideias, uma pessoa que tem muita ideia na cabeça, muita ideia na cabeça, a ponto de não conseguir dormir, sabe, pensamento acelerado, assim, às vezes tem dificuldade de se concentrar numa coisa só, de tanta coisa que vem na cabeça, e tá pensando em 1000 coisas, deita pra dormir e fica pensando em 1000 coisas. São pessoas que geralmente tem que ter um caderninho do lado da cama para acordar de madrugada e anotar aquilo, porque não é para lembrar e tudo mais, porque é muita ideia. Eu digo que a águia tá andando na rua, assim, de repente ela pensa, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Aí ela já, na segunda quadra que ela está caminhando, ela já enxerga assim tudo acontecendo. Na terceira quadra, mudou de ideia. Exatamente. A águia muda de ideia igual que muda de roupa, porque ela tem muitas ideias na cabeça. Então são pessoas extremamente criativas, com uma habilidade de construção, um foco no futuro, uma visão de futuro extraordinária, comunicativas, brincalhonas, chegam até, algumas delas são até aquelas, contam piada até enterro, né? Tem alguns delas que são tão brincalhões que contam umas piadinhas, uns momentos estranhos que não devia. E claro, lembra que quando eu estou falando de perfil, eu estou exagerando aqui, né? Qualquer tipo de exemplo eu não preciso encaixar perfeitamente com você. E tem coisa que eu vou falar da águia que vai servir para você, tem coisa que não vai servir. Tem coisa que eu vou falar do gato que vai servir para você, tem coisa que não vai servir. Por quê? Porque nós somos uma mescla disso tudo. A gente é um pouquinho de águia, de gato, de lobo, de tubarão, a gente é um pouquinho de tudo isso, né? Mas a águia, extremamente criativa, os valores dela são criatividade, liberdade, não gosta de rotina, gosta de fazer as coisas do jeito dela, essa coisa de usar uniforme, 8 às 18. Não, a águia não se dá bem com isso, ela não gosta disso, tá? Bom, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, tá? E vale dizer que é o seguinte, o ruim, o bom para se tornar ruim, o grande segredo que eu conto assim, ó, alguém já te falou que aquilo que você tem de bom é o que te ferra verdadeiramente? Alguém já te falou isso? Que o que você tem de bom é o que te ferra? Por quê? Porque tudo em excesso faz mal. Então, aquelas coisas que a gente tem de bom dentro da gente é tão bom, que a gente usa em excesso e atrapalha. Então, por exemplo, a águia, ela é tão criativa, tão cheia de ideias inovadoras, tão focadas no futuro, que ela esquece de estar aqui agora, ela esquece de prestar atenção no que está acontecendo agora, às vezes esquece de pagar a conta, né? Esquece de um compromisso, o compromisso está marcado às 2, ela chega às 2h30, 3 horas, inventa uma desculpa, às vezes, né? Tem dificuldade de foco. Você olha para o passado da águia, você vê um rastro de coisas que ela começou e não terminou. Ela começa 5 livros ao mesmo tempo, não termina nenhum. Aí senta, vai assistir, senta no sofá da sala, pega o computador, pega o celular, liga a TV, liga o som, múltiplas coisas acontecendo, múltiplas ideias, múltiplas linhas de raciocínio e pensamento, sabe? Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então ela perde o foco e aí perde a dificuldade de conseguir terminar as coisas. A águia tem muita iniciativa, mas pouca acabativa, tá? Então bons exemplos aí são grandes humoristas, por exemplo, Jô Soares, Regina Casé, Tom Cavalcante, Fábio Porchat, Marcela Diné, quer dizer, grandes águias, pessoas muito criativas. As empresas, a inovação acontece por conta da águia, é ela que faz as coisas novas serem criadas, é ela que transforma a realidade das empresas, né? Que faz com que o mundo evolua efetivamente. É um perfil extraordinário, fantástico.
Não sei se você se identificou com esse perfil ou não, se você se identificou legal, mas ainda assim assista os próximos vídeos para ver o que tem dos outros perfis que você tem também. Se você não se identificou com esse, assista os próximos vídeos, semana que vem, agora nessa semana, e não sei quando é que você está assistindo, mas enfim, o próximo vídeo já vai sair com o perfil do lobo. Então, para assistir para ver qual é o seu perfil e você poder começar a melhorar. E no último vídeo eu vou fazer uma conclusão importantíssima sobre perfil comportamental e que é importante que você assista para você poder começar a evoluir verdadeiramente com base no perfil que você tem. Bom, se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, compartilha para que outras pessoas possam começar a conhecer também. Beijo, abraço para você e até a próxima.